Então, pessoal, nesse primeiro problema, a gente vai determinar a área entre essa função y igual a seno de x e o eixo x num determinado intervalo, que é o intervalo de 0 a π, tá? Então, essa que é a nossa ideia. Se o Cato deixar eu ver, eu vou ver qual que é esse problema. Ele não vai deixar, então vai sem ele mesmo, tá? Qual que é a estratégia aqui? Geral, nesse caso, eu estou resolvendo a área para você entender, tá? A gente vai fazer bastante outras coisas aí pela frente. Eu não gosto muito, o pessoal fica muito bitolado com essa ideia de área, e aí só quer falar de área, assim por diante, né? Mas, bem, a função seno de x, como você deve saber, né? Você consegue botar o gráfico dela. É uma função crescente no comecinho, né? Daí ela sai do zero, depois ela diminui, e depois ela vai fazendo aquele vai e vem, né? Mas eu estou construindo só essa primeira parte, porque o meu problema aqui está pedindo para eu encontrar a área de uma região que começa em zero e termina em π, ó, que está aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é delimitar a região, antes de você sair pensando, querendo escrever uma integral e assim por diante. Por mais que esse problema seja integral sendo de x 0 a π, pensa em estratégia comigo, senão você não vai conseguir resolver os outros, tá? Porque parece que esses problemas simples, eles enganam, né? Porque o carinha que já meio que manja vai saber, integral sendo x dx, 0 a π, da cosseno, fim, resolveu, acabou. Mas aí você não vai conseguir entender a estratégia, eu preciso disso, tá? Para você dizer que manja de integração, tá? Fazer conta até o macaco faz, né? Mas bem, vamos ver. Agora, olha só. Eu preciso saber qual é a região que eu quero determinar a área. Eu vou pintar ela aqui para você, ó. É a área entre a função seno de x, eu desenhei ela aqui. Coloquei um esboço dessa função seno de x. E o eixo x esse daqui. E veja que do intervalo de 0 a π, ele de fato delimita uma área. Que é essa. Eu vou chamar essa área de região R, tá? Tá aí. Essa é a área que eu quero determinar. Qual que é a minha estratégia quando eu estou falando de integração? É dividir essa área em vários pedacinhos. Só que você pode até tentar desenhar, mas eu acho difícil você conseguir desenhar infinitos retângulos. Até porque quando eu faço uma linha assim, já tem infinitos retângulos só nessa linha, né? Porque são infinitos. Horas. Mas bem, mas você vai fazer um desenho esquemático aqui, ó. Imaginando que esse infinito retângulo seja um pouquinho maior, para você conseguir entender. Mas quantos retângulos vão ter aqui? Infinitos, vai ter um do lado do outro, assim, quase emparelhado, né? Agora, a estratégia aqui por trás de integração é encontra a área de cada um desses retângulos e soma tudo usando a integração. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Eu quero o rosa, acho, tá? Então, eu costumo escrever assim, ó. Para cada retângulo. Qual que é que dimensões que eu preciso para encontrar a área? Eu preciso de base, eu preciso de altura. Como é um retângulo, base vezes altura vai me dar a área. E aí eu vou ter resolvido o problema para um retângulo desses infinitos, né? Qual que é aqui a base? Essa base, a gente vai chamar ela de dx, porque é um valor muito pequeno. Quando você tentar colocar um retângulo lá do outro, aqui infinitos termos desse, cada área desse pedacinho vai ter dx. Ou seja, um ΔX, uma variação de x extremamente pequena. Então essa base que está aqui é dx. Qual que é a altura de cada retângulo? Aí depende. Por quê? Depende da posição que ele tiver. Eu desenhei esse azul aqui, mas poderia ter desenhado aqui. Aqui a altura dele seria outra. Mas o que você precisa perceber é que a altura depende do valor da função. Ó. A altura vai ser essa medida que sai do topo da função e vem até o eixo x. Que coincidentemente nesse problema é seno de x, ó. Mas você precisa perceber que o seno de x vai me dar essa altura. Essa altura, essa altura, essa altura, essa altura, assim por diante. A depender da posição de x, isso muda. Então vai falar, professor, mas um retângulo que está aqui, o mesmo retângulo, ele começa e termina no mesmo ponto? Não começa, não termina. Mas é tão próximo que se você pegar o valor do ponto não vai ter problema algum. Se você sabe a área e sabe a base, sabe a altura, a área é base vezes altura, seno de x vezes dx. Tá aí. Então você pode construir isso como um produto de duas grandezas da forma que eu acabei de estruturar aí, né? Agora o que você vai fazer? Não é o suficiente você encontrar a área de um retângulo, né? Até porque isso aqui é praticamente zero. Que dx é quase zero, vezes seno de x dá quase zero, né? Mas a gente vai somar isso aqui, ó. Vou somar todos. Como que eu somo todos? Vou pôr mais para lá porque não vai caber, ó. Para encontrar a área, eu vou somar todos os retângulos. Eles começam no zero e terminam no π. E cada um deles tem uma área de seno de x vezes dx.
Acabei de estipular o problema. Quando eu escrevi isso daqui, eu mostrei para vocês que a soma da área que eu quero é obtida somando todos esses pedacinhos que estão aí. Ótimo, daqui é conta. Veja que para você integrar a função seno, isso aqui vai te dar menos cosseno de x. Agora tem um segredinho, tá? Você deve ter percebido no problema anterior que a constante ela caiu fora quando eu resolvi. Porque ele fica mais uma constante menos uma constante. Se você não se confundir, quando você está falando de uma integral definida, você não precisa colocar a constante no resultado. Só se você não esquecer dela quando você estiver resolvendo indefinida. Porque tem uma constante aqui? Tem, mas ela vai sumir lá na frente. Então, eu não estou colocando ela aí, tá? Então, toma cuidado por causa disso. Agora, eu vou substituir os limites. Ó. Limite superior vai dar menos cosseno, o x é π. Menos limite inferior, menos cosseno de zero. Tá aí. Esse é o resultado. Ó. Cosseno de zero dá 1. Cosseno de π dá menos 1, se eu não me engano. É, menos 1. Menos 1 com menos dá mais 1. Menos com menos mais com 1 dá 1. A área abaixo da função seno é 2. 2 unidades de área. Não sei qual foi a tua medida da tua função. Então a gente conseguiu resolver o problema. Vou cortar para mais um probleminha na sequência. Bora!